Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental. PET 1 2021, atividades da semana de número 4, que se encontram aí na página 28 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1. Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet. E não tem uma trena para medir. Mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as medições da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. Letra A. Como você faria para fazer essas medições? Bom, pessoal, eu faria o seguinte, eu marcaria as medidas para saber quantas réguas deu. Ou seja, aqui está a porta, imagina que isso é a régua. Eu coloco uma régua aqui e marco a medida. Outra régua aqui, outra medida. Outra régua aqui, outra medida. Ou seja, quantas réguas as medidas da porta eu utilizei. Depois eu multiplicaria o resultado por 30. Por quê? Porque a régua é 30 centímetros. Então, por exemplo, se deu 10 medidas, 10 vezes 30, 300 centímetros, que é 3 metros. Então seria a estratégia que eu utilizaria. Letra B. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é esta altura em metros? Então, vamos lá. Na letra B, o que eu vou fazer? A altura deu 7 réguas,2, né? Ou seja, 7 réguas e mais um pedacinho. É só multiplicar por 30. Então, eu vou fazer aqui, 7,2 vezes 30. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Vamos somar agora, 0, 6, 1, 2. Quantas casas decimal, pessoal? Uma casa decimal, então vou colocar a vírgula aqui. Então, aqui deu 216 centímetros, tá? Por que centímetros? Porque o 30 aqui é centímetro. Olha a pergunta. Qual é esta medida em metros? Como é que eu passo centímetros para metro, pessoal? 1 metro é 100 centímetros. Então, 100 centímetros é 1 metro. Observa que eu estou voltando. Então, basta dividir por 100. Se eu dividir isso aqui por 100, a vírgula está aqui, não é? A vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, vai vir aqui, 1, 2, vai ficar 2,16 metros, tá bom? Então, passando centímetros para metro, basta dividir por 100. Então, a vírgula anda 2 casas, 1, 2, 2,16 metros. Na letra C, se a largura da porta foi igual a 2,7 medidas da régua, qual é esta largura em metros? Vai ficar parecida com a letra B, 2,7, né? 2,7, vou multiplicar por 30. E aí eu vou saber a largura da porta. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Somando aqui, 0, 1 e 8. Quantas casas decimal? Uma casa decimal, então eu coloco a vírgula aqui. Isso vai dar o quê? 81 centímetros, tá? Professor, você colocou a vírgula aqui, não precisa colocar aqui? Precisa não. 81,0 é a mesma coisa que 81. Então, é 81 centímetros. Mas a pergunta é em metros. Então, basta dividir por 100. Quando eu divido por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, Vamos colocar até aqui, A vírgula está aqui, não está?
vai andar duas casas. Uma, duas, vai parar aqui e eu completo com zero. 0,81 metros. Tá bom? Então, essa é a resposta em metros. Vamos fazer então a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficaram totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em milímetros de cada um dos cubos de gelo é... Então vamos lá, pessoal. Olha, um copo ele tem 200 ml, segundo o texto aí. A metade desse copo é quanto, pessoal? Já que ele só está pela metade. A metade é 200 dividido por 2, né? Ou seja, é 100 ml. Quando colocou os cubinhos, o copo ficou cheio por completo. Ou seja, esse 100 ml corresponde aos 4 cubinhos. Quantos ml vale cada cubinho? É só você pegar a metade, que é 100, a metade do copo, e dividir por 4 cubinhos. Tá bom? Então vamos fazer a divisão aqui, ó. 10 dividido por 4 vai dar 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobra 2. Desce o 0. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 4 é 20, sobra 0. Isso quer dizer que cada cubo, ó, cada cubinho de gelo corresponde a 25 ml. A alternativa correta aqui, letra C. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. O Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria dos seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo. Tá aí os utensílios, olha. A espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrados, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área? Pessoal, então é só contar os quadradinhos. Se eu contar os quadradinhos da espada aí, ó, contando, nós vamos ver que tem 84 quadradinhos. Cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, vezes 1 centímetro quadrado, vai dar 84 centímetros quadrados. Beleza? Se eu contar aí a picareta, ó, os quadradinhos, vai dar 64. A mesma coisa, cada um tem 1 centímetro quadrado, então 64 centímetros quadrados. Aí tá falando assim, ó, qual dos utensílios gastará mais papel? Resposta aí, ó. Letra A espada tem maior área, com mais de 80 centímetros quadrados. Verdade, ó, a espada tem maior área, ó, 84 e 64, com mais de 80. A alternativa correta é a letra A. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16/9 de 2019, em graus Celsius. Observe esse gráfico e responda ao que se pede. Então vou colocar aqui o gráfico, pessoal, dá uma olhadinha, olha. Letra A, qual foi a temperatura máxima neste dia? Olhando pelo gráfico aí, pessoal, a temperatura máxima foi de 32 graus. Então, ó, 32 graus. Em qual horário essa temperatura atingiu esse valor? Olhando aí, ó, nesse horário, ó, às 14 horas. Eu vou olhando aqui no meu, você vai olhando aí, ó, às 14 horas. Então, às 14 horas. Letra B. Qual foi a temperatura mínima nesse dia? Temperatura mínima, pessoal, dá uma olhadinha no gráfico. 19 graus. Aí tá falando, ó,
em qual horário ou quais horários essa temperatura atingiu esses valores? 19 graus foi às 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã, ou seja, duas vezes, né? 4 horas da manhã e 6 horas aí da manhã. Letra C. Qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura? Ou variação é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Nesse caso aqui, ó, 32 graus menos 19 graus. Ok? Se eu faço 32 menos 19, pessoal, isso vai dar aqui, olha, 13 graus. Então, ó, a variação de temperatura nesse dia foi de 13 graus. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 5. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela. Correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto, mais 0,65 km. Sendo assim, podemos afirmar que, vamos lá pessoal, a meta dela é 5 km e eu tenho aqui cada dia, nos 5 primeiros dias, o que ela correu. Observa que eu tenho unidade de medidas diferentes, ó, metro e quilômetro. Ou eu passo tudo para metro, ou eu passo tudo para quilômetro. Eu vou preferir passar tudo para metro. Por quê? A maioria está metro. Eu só tenho 2 em quilômetros. Então eu vou passar tudo para metro. Como é que eu passo quilômetro para metro? Quilômetro para metro multiplica por 1.000. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 1,5 vezes 1.000. E 0,65 vezes 1.000. E aí eu vou até passar a meta dela. A meta dela é 5 km. Passando para metro, ó, vezes 1.000. 5 vezes 1.000, ou seja, a meta dela é 5.000 metros. Essa é a meta dela. Agora eu tenho que saber se ela atingiu essa meta. Então aqui, olha pessoal, como é que eu passo esse cara aqui, ó, 0,65 km passando para metro, eu multiplico por 1.000. Para ficar mais fácil, é só andar com a vírgula 3 casas, tá bom? Então, ó, na hora de eu andar com a vírgula, ó, vou colocar aqui, ó, 65, a vírgula tá aqui, não tá? Eu vou andar 3 casas para a direita, porque o número tá aumentando, ó. Tá aqui, ó, vai andar 1, 2, vou ter que colocar 0 aqui, ó. Então a vírgula tá aqui, ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Vai ficar 650 metros, ok? E eu não preciso deixar essa vírgula aqui mais, ó. Pronto. A mesma coisa ali em cima, ó. Eu vou colocar o 15, ó. Eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas, porque eu estou multiplicando por 1.000. Ela está aqui, 3 casas para a direita, ó. Observa que eu tenho que continuar andando, então vou ter que completar com 0, ó. Vou colocar aqui zeros, ó. Tá aqui, ó, a vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Esse 0 aqui no final que eu coloquei a mais, eu posso apagar ele, ó. E eu não preciso mais da vírgula. Ou seja, 1.500 metros. Aí se eu quero saber se ela cumpriu a meta, basta somar tudo agora, ó. Vamos somar. 800 metros mais 1.200 mais 1.500 mais 850 mais 650. Vamos ver se ela cumpriu a meta de 5.000 nesses 5 dias, né? Somando aqui, 0. Aqui, ó, 5 mais 5, 10, sobe 1. 9, 11, 16, 24, 30, sobe 3, 4, 5. Opa, somando deu 5.000. Então, a alternativa correta aí, olha, letra B. O que diz a letra B? Atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nestes 5 dias. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus abençoe, ó. Tchau!